Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o Caleidoscópio Jurídico. No primeiro bloco, você acompanha o giro de notícias, com o que foi destaque no universo das leis na última semana. CNJ aprova regra de gênero para promoção de juízes e juízas. Aprovado no Senado, marco temporal segue para sanção presidencial. Ministra Rosa Weber se aposenta do STF. Em uma decisão histórica e unânime, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou a criação de política de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do Judiciário. Com a decisão, as cortes deverão utilizar uma lista exclusiva de mulheres, alternadamente com a lista mista tradicional nas promoções por merecimento. Em seu voto, a conselheira relatora Salise Sanchonete destacou a importância da mudança normativa. Segundo ela, os homens ocupam cerca de 75% das vagas dessas cortes e continuariam com amplas possibilidades de se tornarem desembargadores. Para a conselheira, da perspectiva do interesse público e da democracia, nada se perderia com a política de ação afirmativa. Afinal, é a ausência de mulheres nos tribunais e não de desembargadores do sexo masculino que compromete interesses sociais relevantes e a legitimidade democrática das cortes, argumentou a conselheira. Conosco, o advogado e professor Valber Agra. Agra, embora sejam a maioria da população brasileira, as mulheres ainda representam 38% na magistratura, sendo 40% no primeiro grau e 21% no segundo grau. Uma medida como essa é suficiente para equalizar essa ampla desigualdade? Qual seria a melhor forma e a forma correta de se fazer isso, na sua opinião? Bem, Flávia, essa é uma questão muito complexa. Quem não quer a paridade de gênero? Quem não quer que as minorias sejam representadas? Quem não quer que a subjetividade humana seja potencializada ao seu máximo? Essas são questões que são truísmos. Todo mundo quer. A grande questão é como. Por isto, as mulheres na primeira instância já são 40%. Na segunda instância, há um fosso, ou seja, há uma dissimetria. E essa dissimetria deve ser, obviamente, analisada. A presença das mulheres deve ser estimulada na segunda instância, isso é claro. Mas o que é que se fez? O merecimento no Brasil é feito por antiguidade, a promoção, melhor dizendo, me desculpem, é feito por antiguidade e merecimento. A primeira manifestação da relatora tentou se mexer, inclusive, na questão da antiguidade. Mas eu iria mexer numa cláusula pétrea, que é a antiguidade. Então se modulou, se modificou para apenas o critério da ação afirmativa, e essa é uma ação afirmativa, é uma forma de proteção de gênero, ser feita para o merecimento. Então fez-se o quê? Em vez de uma lista para merecimento, a partir dessa decisão, haverá duas listas. Uma lista mista, de homens e mulheres, e uma lista só de mulheres, onde a indicação deve ser alternada numa lista só de mulheres e numa lista mista. Veja, duas indicações de merecimento. Pode ser só de mulheres, até que essas mulheres alcancem o nível de 40%. A primeira questão que se vai dizer é: 40% seria interessante? Não. Seria interessante 50%, paridade. Então, não tem sentido ser só 40%. Mas a grande crítica é: esse meio foi o meio mais específico? E a resposta vai ser não. Por quê? O CNJ tem competência para modificar critério de promoção da magistratura, que está descrito na Constituição, no seu artigo 93, na Lei Orgânica da Magistratura? E a resposta vem a ser não. O CNJ não tem esta competência. O CNJ foi criado pela reforma do Judiciário para tratar especificamente de questões administrativas e financeiras. Não tem questão de adentrar numa área que é uma área restrita ao princípio da legalidade.
na densificação do princípio da legalidade. Veja, o CNJ, por algo que não é lei, por resolução, pode ferir isso? Claro que não. E por que não se fez, então, por uma modificação na lei orgânica, ou até mesmo por uma emenda, porque há uma legitimidade muito clara para isso? Isso é o que nós chamamos de mais um voluntarismo. Discute-se pouco com a sociedade, não se discutiu com a sociedade, assoldou-se num papel que seria do parlamento e assim fez num afogadilho, porque a ministra Rosa Maria Weber, uma grande magistrada, iria terminar o seu mandato. Mas veja, e para isso entra-se numa seara que é reservada ao Poder Legislativo e numa seara que é reservada à lei. E por último, Flávia, a questão das mulheres é de uma sensibilidade incrível. As mulheres devem ter mais do que paridade pela sua sensibilidade, pela história, mas uma mulher que entra e começa a representar valores do status quo representa uma mudança. Não seria interessante também políticas, ações afirmativas para colocarmos aquelas mulheres, principalmente as negras da favela, que pudessem ter acesso à magistratura? Porque não adianta, não vejo grandes mudanças você trocar um homem do Leblon por uma mulher de Copacabana. Eu não vejo grandes vantagens em alguém que use saia ou que use calça, mas defenda os status quo da sociedade. Se nós queremos transformação, a transformação não será de gênero, não será de etnia, será sim de compromissos sociais. Este é, e eu penso que deveria ser, um telos que a discussão deveria evoluir para isso, e não por questões que não mudem nada o status quo e as desigualdades, principalmente econômicas, da nossa sociedade. Flávia. Então, a gente tem aí, né, Valber, um grande caminho para garantir o mínimo, que seria a igualdade. Um grande caminho, Flávia, me perdoe, porque nós erramos. Nós erramos no caminho, nós erramos na forma. A substância todo mundo apoia, mas tem hora que a forma denota o desapego à legalidade, à Constituição. E se eu quero fazer, e nós estamos completando 35 anos da Constituição no próximo dia 5, será o aniversário da Constituição. Por que menosprezar essa Constituição? Por que não fazer o caminho certo para legitimar, não só substancialmente, mas também formalmente essa medida, Flávia? O plenário do Senado aprovou o projeto que regulamenta os direitos originários indígenas sobre suas terras. Com 43 votos a favor e 21 contrários, o projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. A matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e enviada ao plenário, onde foi votado um requerimento para tramitação em regime de urgência. O projeto também prevê a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou contratação de não indígenas. O relator, senador Marcos Rogério, do PL, afirmou que a decisão é política e uma oportunidade de devolver segurança jurídica ao Brasil do campo. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou seu respeito a todos os setores, negou que a aprovação do projeto seja um enfrentamento ao STF e pediu foco na conciliação e no respeito entre os poderes. O relator fala que a decisão é política. O presidente do Senado fala que não é revanche. Entretanto, na semana passada, logo após o início da discussão sobre a descriminalização da maconha no STF, Pacheco propôs uma PEC que criminaliza qualquer quantidade e qualquer tipo de droga, inclusive a maconha. E aí, Valber Agra, o que significa esse passo do Senado após a decisão do STF na semana passada sobre o marco temporal? Essa é uma declaração de guerra ao Senado, um grito de independência ou o quê? Lacan, ele sempre explicou e fazia questão de diferenciar o enunciado da enunciação. Uma coisa é o que eu falo, outra é o que está por trás do que eu falo. E o mais verdadeiro do inconsciente seria o que está por trás do que eu falo. Isso é um exemplo claro. É um nítido caso de crise institucional. Por quê? O Supremo decidiu há uma semana e meia atrás, que o marco temporal não deveria ser aplicado. O que é o marco temporal? Novas demarcações só poderiam ser feitas se houvesse comprovações que os povos indígenas estavam naquela região na data da promulgação da Constituição Cidadã.
5 de outubro de 1988. Se não tivesse naquela data específica, não poderia haver nova demarcação. O Supremo achou isso frontalmente inconstitucional. Por quê? Porque naquele período, principalmente no período militar, várias populações indígenas foram deslocadas. E a população indígena, ela não pode ser comparada com a população urbana ou mesmo com a população rural, porque o tipo de utilização da natureza, da matéria-prima, não é com a extração, não é com a agricultura, não é com a intervenção exacerbada que se faz. Há uma simbiose entre o índio e a natureza de forma a preservar essa natureza, de forma a preservar essas riquezas naturais. E o que é que se fez? Havia um problema, e há um problema ainda, a respeito de como é que se vai pagar pelas benfeitorias, pelo uso da terra. Tudo bem, mas os índios têm direito a isso. O Supremo deixou isso muito claro. E o que é que houve? Uma clara decisão política, de afogadilho, com regime de urgência, sem discutir com a sociedade, o Senado vai e estabelece essa decisão. Mas era função do Senado fazer isso, do Congresso Nacional fazer isso, melhor dizendo, porque foi uma matéria aprovada na Câmara e no Senado? Claro que sim. O Supremo deve ser o guardião da Constituição, não o apaziguador de atritos sociais, quando o Congresso Nacional não encontra legitimidade, não encontra condições de efetuar a sua lei, de efetuar o papel que lhe fora feito, não em Montesquieu, mas já antes em Políbio e em Locke. Então, o STF ele tem a função de decidir, mas não de legislar. Isso é função do Legislativo. Quando o Legislativo faz agora, mas faz isso agora por quê? Por birra, como se fosse uma criança mimada que teve interesses de parte da sociedade, parte não avançada, porque quer pegar dividendos, ativos sociais, destruindo a natureza, sem ter uma simbiose com as relações, e diz, eu não vou cumprir a decisão do STF. Isso é uma crise inconstitucional? Mas claro. É uma crise entre poderes? Mas claro. Por quê? Porque o STF já disse que o marco temporal é inconstitucional. Então não adianta o Congresso Nacional dizer que é constitucional, porque antes já fora dito que não será. Vai caber ao presidente Lula vetar a lei, eu acho que deve vetar totalmente, não em partes. Esse veto pode ser derrubado, e se esse veto for derrubado e ainda assim for promulgada a lei, o Supremo vai ratificar. O que é que se espera? Espera-se que haja interlocução entre as partes para que haja a defesa de quê? A defesa da terra indígena, da preservação da natureza, mas também tem que se ver quais são as garantias, quais são os direitos daqueles poceiros que estão em boa-fé. Vários não estão, mas aqueles que estão em boa-fé e fizeram benfeitorias, fizeram melhoras naquelas obras. Como vai ser esse caso? Então, tem que se distinguir o joio do trigo. Aqueles que estão lá usando o seu trabalho, no seu dia a dia, e aqueles que não estão. Então, Flávia, isso é um claro exemplo de uma crise entre os poderes que se espera que com o jogo democrático, com os diálogos institucionais, possa ser arrefecido. E vai caber, então, ao presidente Lula vetar toda a lei e fazer aí o meio de campo entre essa questão. Bom, Valber, e o Diário Oficial da União publicou na sexta-feira o decreto de aposentadoria da ministra Rosa Weber. A ministra completou 75 anos, atingindo a idade constitucional limite para integrar a corte. A vaga para substituí-la segue em debate na sociedade e nos bastidores do poder. O presidente da República já declarou que não se sente pressionado a atender demandas de grupos, mesmo os apontados como grandes responsáveis pela sua vitória eleitoral. No apagar das luzes, a ministra tem pautado temas polêmicos, como a descriminalização do aborto até 12 semanas. Para ela, em uma sociedade democrática, não deve haver temas tabus. Valber Agra, qual a sua avaliação da atuação da ministra em seus anos na corte, especialmente nesse sprint final cheia de ações um tanto quanto polêmicas? Veja, a ministra Rosa Weber é um exemplo para a corte. É uma
É uma ministra de tirocínio bastante acurado, de um grande cabedal jurídico de conhecimento, mas uma ministra que, ao longo do seu tempo, mais de 10 anos, ela mostrou realmente como um ministro deve fazer, não só pela questão do seu trabalho, que todos os ministros deveriam assim sê-lo, mas principalmente pelo seu exemplo. A questão do exemplo, e essa personificação é interessante, o exemplo, em algumas vezes, é mais importante do que o legado. A ministra conseguiu os dois. O exemplo de quê? Um exemplo de preparo. Um exemplo de quê? De saber resguardar as 4 linhas do campo, de não tentar fazer ativismos. O juiz, ele não tem que parecer ser imparcial, ele tem que ser imparcial. A ministra não era feita a converscotes, a ministra não era feita a dizer, a dar entrevistas, a tentar a solidificar uma visão que é dela e não da sociedade. Os ministros do Supremo, se eles querem ser mais incisivos na questão, na sociedade, na questão política, seria interessante que eles saíssem da cadeira do Supremo. O ministro do Supremo, ele não tem que dialogar. O ministro do Supremo não tem que dizer suas convicções, ele tem que julgar. A ministra Rosa Weber é um exemplo disso. De um Supremo que altiva, mas que conhece as 4 linhas de campo. Alguém que, nos seus votos, ela soube fundamentar, ela soube dizer que no seu voto estava cristalizada a Constituição, não estava cristalizado grandes voluntarismos. Quanto à parte final de ter pautado essas últimas medidas muito contraditórias, não, muito, como é que eu posso dizer, muito controversas na sociedade, que despertam grandes debates, eu achei aí um voluntarismo. Porque quem tem que pautar esses debates não é o STF. Quem tem que pautar esses debates é a Constituição, é a sociedade, é o Congresso Nacional. O canto fulcral de debates é o Congresso Nacional, não é o STF, onde se pautou determinadas matérias, principalmente porque ela iria sair agora, nesses dias, e se pôs essas matérias de afogadilho. Questões cruciais, questões controversas, como o aborto, como a descriminalização do porto de drogas, tem que ser discutida com a sociedade. E o ponto de discussão com a sociedade, com caráter dialógico, não é o STF, é o Congresso Nacional, é a sociedade, é a rua, a ágora, a praça pública ou a infosfera, o substituto da praça pública, mas nunca apenas o STF. E veja, as medidas começou o julgamento, imediatamente foi sobrestado por pedido de vista. Então, a questão voluntarista, deixar um legado, o legado, como disse antes foi o exemplo da ministra, o exemplo da magistratura, do zelo, do cuidado, da visão de olhar não apenas a propriedade, mas olhar também quem não tem propriedade, o devido processo legal, não apenas os direitos individuais, mas os direitos sociais, culturais e difusos da sociedade. Então, a ministra, mesmo com esses percalços finais de assodamentos, eu posso dizer que honra o Supremo Tribunal Federal e foi uma das melhores ministras das últimas décadas, sem dúvida. Uma grande ministra que vai honrar e vai deixar um legado substancioso para as próximas gerações, Flávia. Perfeito, Valber. E aí a gente deixa os nossos agradecimentos à ministra e aguardamos ansiosamente sobre qual será a escolha do presidente da República. Esse foi o Giro de Notícias do Caleidoscópio Jurídico. A partir de agora, você acompanha a entrevista de Valber Agra com o jurista, professor e pesquisador Luiz Bolzan. Olá, minha saudação a todos e a todas. Este é mais um Caleidoscópio Jurídico. Dessa vez nós estamos trazendo, como sempre, uma presença expressiva no mundo jurídico. Eu diria que também no mundo advocatício, já que está
em plena disposição, advogando de forma feroz, como em tudo que ele faz, de forma muito intensa. Nós estamos trazendo agora o professor, doutor, advogado, José Luiz Bolzan de Moraes. Ele tem graduação em Santa Maria, mestrado pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio sanduíche na Universidade de Montpellier. Ele foi professor de pós-graduação da Universidade Unicinos, Vale do Rio Sinos, durante muitos anos, durante 21 anos, de 1997 a 2018, e é atualmente professor do PPGD da Faculdade de Direito de Vitória, FDV. Foi procurador do Estado do Rio Grande do Sul, junto aos tribunais superiores, e hoje está labutando como advogado, como um dos grandes expoentes, um dos grandes nomes da advocacia em Brasília. O professor José Luiz Bolzan, eu o conheço há muitos anos, é um dileto amigo, e é um expoente que vai mostrar suas vertentes, tanto jurídicas como metajurídicas, DCI até zetéticas. Professor José Luiz Bolzan, a palavra é sua para os seus cumprimentos. Valber, prazer estar com vocês, uma satisfação participar desse projeto, Caleidoscópio Jurídico. Estamos aqui para tentar trazer algumas contribuições, algumas reflexões em torno daqueles temas com os quais nós temos trabalhado ao longo desses mais de 3 décadas, ao longo destas mais de 3 décadas de ensino, sobretudo na pós-graduação em Direito no Brasil. E também, como você mesmo disse, com a experiência trazida da advocacia pública e também da advocacia privada. Então, espero poder contribuir. Tenho assistido os outros eventos desse projeto e todos eles de altíssimo nível, né? Você sabe muito bem que o meu foco, sobretudo na área acadêmica, para além do direito público, no sentido amplo do termo, está muito ligado, né, às questões que envolvem aquilo que a gente chama de uma teoria do Estado constitucional e dos impactos das transformações que ocorrem no mundo contemporâneo, desde as perspectivas da globalização, do neoliberalismo e, mais recentemente, com aquilo que eu chamo, né, já chamei num trabalho que está publicado, da questão digital, ou seja, da questão que envolve os temas relacionados à chamada revolução tecnológica, revolução 4.0, né, os impactos das novas tecnologias no campo do Estado constitucional. Bolzan, você estudou durante muito tempo a crise do Estado Constitucional de Direito. E nós acabamos de vivenciar algumas intempéries. Você acha que isso tudo que você estudou teria algum elemento, algum ingrediente novo, essa curva autoritária que nos atingiu de forma tão voraz? O que é que você acha sobre isso, Bolzan? Valber, como você disse, eu escrevi o primeiro texto sobre crise do Estado, que foi publicado em 1996, né, num livro chamado América Latina, Cidadania, Desenvolvimento e Estado. E, de fato, né, de lá para cá, o que a gente tem observado que são muitas as crises nas quais se vê, né, o Estado, chamado Estado constitucional, um conceito genérico, né, envolvido. Mas, focando na tua pergunta, de fato, acho que há um elemento novo nos últimos tempos, que são as chamadas novas tecnologias, né? Me parece que assim, a utopia em torno do impacto das novas tecnologias, que, no primeiro momento, aparentemente viriam para compor com a democracia, compor com o Estado de Direito, compor com o Estado constitucional, no sentido genérico, né, que eu tenho adotado aqui, foi, de alguma maneira, vamos dizer assim, conspurcada quando, em 2016, nós fomos, vamos dizer assim, confrontados com o chamado caso Cambridge Analytica. Né? De lá para cá, então, esse tema, né, da crise da democracia e, sobretudo, da crise da democracia, da crise do Estado constitucional, a partir, né, do impacto das novas tecnologias, tem sido objeto de reflexão por toda a academia e também, né, no campo da prática jurídica, como nós temos visto, né, no próprio caso brasileiro, né, com o chamado inquérito das fake news, com toda o inquérito das milícias digitais, com todo esse processo envolvendo aí o debate sobre esse tema. Mas se eu lhe provocar, Bolzan, não seria alvissareiro nós falarmos numa crise constitucional no Brasil, haja vista que até 1988, 5 de outubro, vamos completar já 35 anos da Constituição,
A gente não poderia falar nem da efetividade da Constituição, ou seja, falar de crise constitucional não seria falar, ó, a Constituição já ocupou esse locus, essa posição. Então, essa crise não seria, pelo menos, que a Constituição poderia ter as 4 linhas do jogo político no Brasil, Bolsonaro? Sim e não. Eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: a questão da crise é uma questão recorrente, por óbvio. Isso não é uma novidade, não há algo inédito dos dias de hoje. Tá? Também a questão de a Constituição funcionar como como uma chave mágica para transformar o mundo, também se sabe que é uma realidade, ou seja, a Constituição por si só não transforma o mundo. Né? Nós sabemos isso, 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, 6 de outubro de 88, o Brasil continuava o mesmo, e quem sabe 5 de outubro de 2023, continuemos, em alguns aspectos, os mesmos, em outros talvez melhores, em outros piores, ou seja, as circunstâncias também se transformam. E, portanto, o debate sobre crise é um debate recorrente. Tá? Então, qual é o papel das constituições? Né? E, evidente, falar de crise não quer dizer que nós temos que jogar a Constituição na lata do lixo da história. Não é isso que nós estamos dizendo. Ou seja, mas, de fato, é tomar em conta que a realidade ela é muito mais grave, muito mais complexa do que aquilo que pode, eventualmente, num texto legislado, tentar desenhá-la e tentar conformá-la. Nas 2 perguntas seguintes, eu vou ser um tanto quanto antagônico às minhas mesmas perguntas. A primeira pergunta é dizer o seguinte: não seria muito voluntarismo jurídico? E essa semana usei isso na faculdade e acharam ruim eu ter utilizado essa palavra voluntarismo jurídico, como se fosse um pecado. Não seria muito voluntarismo jurídico dizer que a própria Constituição entrou em crise? O que entrou em crise não seria uma estrutura econômica desigual, dependente e que funciona de forma a manter esse subdesenvolvimento? O grande nosso problema da crise constitucional não seria a questão estrutural econômica dessa dependência? Objetivamente, eu poderia te responder com uma hipótese, né? Um professor que eu acompanho muito, que é o professor Avelange Nunes, da Universidade de Coimbra, né? Ou seja, ele num trabalho, em vários trabalhos, mas um trabalho que está publicado no Brasil, inclusive, né, que chama As Máscaras do Estado Capitalista, né? Ele vai chamar muito a atenção disso, ou seja, do papel dessa infraestrutura econômica numa conformação do próprio Estado constitucional. E, portanto, eu levo emprestada essa ideia das máscaras do Estado capitalista exatamente para talvez ir ao encontro daquilo que você está dizendo, para entender que nós não podemos esperar do Estado constitucional mais do que aquilo que ele pode nos dar. Ou seja, quando nós falamos o Estado constitucional como Estado de direito, na realidade nós estamos falando de um Estado liberal de direito. E quando nós falamos de um Estado liberal de direito, nós estamos falando de que, no contexto do liberalismo, existe um núcleo econômico, segundo alguns autores, onde se situa o próprio capitalismo e que, de alguma maneira, constrange, vamos dizer assim, o próprio projeto político-jurídico do Estado constitucional. Portanto, há uma luta interna, uma luta intestina no âmbito do Estado de Direito. Veja, a própria Constituição, de alguma maneira, explicita isso quando ela diz lá que, dentre os objetivos da República, quais são? Entre eles, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, não vamos extinguir as desigualdades sociais e regionais. Por quê? Porque nós vivemos sob uma economia capitalista. E, portanto, o capitalismo vive de exclusão, ele não vive de inclusão. Essa batalha que o Estado Social tentou compor entre inclusão e exclusão é uma batalha que, muitas vezes, nós saímos perdendo. Mas aí eu vou mudar o foco. Eu falei do ponto do jurídico, do ponto de vista negativo, agora eu vou falar do ponto de vista positivo. Não foi esse Estado Constitucional de Direito, que é um Estado constitucional, mas que não é social para as classes mais desfavorecidas. Tudo bem. Mas não foi esse Estado constitucional que está aí, que salvou o Brasil de cair na barbárie desse autoritarismo? Ou seja, esse Estado constitucional ele não foi tão alvissareiro que nos salvou da barbárie no dia 8 de janeiro de 2023, Bolzan? Concordo também. Eu acho que, como eu disse antes, ou seja, quando a gente faz a crítica ao Estado constitucional, ao Estado de Direito,
Tá? Isso não significa dizer que nós estamos abrindo mão do projeto do Estado Constitucional. Significa que nós estamos fazendo uma leitura crítico-reflexiva sobre as condições de possibilidade de realização de um projeto do perfil, do protótipo, do porte, daquilo que a gente colocou na Constituição lá em 88 como Estado democrático de direito. Ou seja, não só assim, o desenho institucional comporta algumas cercas, alguns limites, alguns parâmetros, como também as condições circunstanciais, ou seja, as condições históricas também impõem alguns parâmetros. Veja bem, lá em 88, quando nós ingressamos no projeto do chamado constitucionalismo do pós-guerra, né, ou para alguns dos chamados neoconstitucionalismos, né, nós já vivíamos num período de neoliberalismos, né, focado muito no projeto da globalização, que foi reforçado por aquilo que a gente pode chamar de um tecno-neoliberalismo por conta das novas tecnologias. E, vejam bem, então, quais são as condições infraestruturais de realizar o projeto constitucional nesse contexto histórico, né, que se agravou de lá para cá, né, em vários aspectos. Isso não significa dizer que também não possamos usar o próprio projeto constitucional para tentar constranger esse projeto infraestrutural, que é a batalha do dia a dia que nós temos. Ou seja, ao fim e ao cabo, o que eu estou tentando dizer aqui é que o projeto do Estado Constitucional é um projeto em permanente disputa. Não é um projeto dado. Nesse diapasão, também não seria interessante que fosse como critério, porque vamos diversificar o Supremo. Perfeito, vamos colocar negros, mulheres que são subvalorizados, nós temos que brigar pela igualdade. Isso daí qualquer pessoa de bom senso acha isso. Mas também não seria um dos critérios pessoas que estivessem fora dessa caixinha neoliberal, que tivessem outro projeto de nação, porque nós temos um país que desde 1980 ostenta uma das menores taxas de crescimento do mundo, comparável apenas a países muito subdesenvolvidos. E nós que crescemos até a década de 80 como a primeira ou a segunda maior economia do mundo, em termos de crescimento econômico. Insistir nisso não seria não balhar ao abismo, mas cair ao abismo? Isso também não deveria ser um dos critérios mais preponderantes para a escolha do Supremo? Será que a gente vai ficar nessa fila escolar, não é escolástica, é escolar, de depauperação da inteligência, num maniqueísmo louco de dizer que nós vamos apoiar sempre esse neoliberalismo que está nos levando a uma quebra do conceito de nação, Bolsonaro? Pois é, Valber. Talvez fosse uma saída interessante, ou seja, termos alguém comprometido com pautas mais sociais, vamos dizer assim, ou socialistas, né, ou social-democratas no sentido clássico do termo. Né? Por óbvio que isso poderia, vamos dizer assim, dar ou promover pelo menos uma pauta reflexiva no âmbito, né, por exemplo, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas nós tivemos membros do Supremo Tribunal Federal que vieram, né, vamos dizer assim, de uma tradição social-democrata, uma tradição da esquerda, no sentido genérico brasileiro, no sentido genérico do termo, e que muitas vezes não corresponderam às expectativas que foram colocadas em torno deles. Ou seja, não há garantias prévias para isso. Né? E a gente tem outros exemplos em outros aspectos, né, na conformação do próprio Supremo Tribunal Federal, em que as expectativas foram frustradas ou foram desviadas. Então, eu não sei até que ponto nós temos condições de ter algum tipo de garantia, vamos dizer assim, de que isso vá acontecer. Mas, por óbvio, que nós deveríamos ter, talvez, aqui, criar algum tipo de mecanismo que, de alguma maneira, e pode ser constrangedor, inclusive, constrangedor no sentido hermenêutico do termo, constrangedor no sentido de que nós possamos, né, constranger os membros do Tribunal Constitucional, da Suprema Corte, como queira chamar, a atuar em conformidade com o projeto constitucional. Isso talvez já fosse um grande ganho. Mas aqui, assim, essa é uma disputa que nós vimos, que é uma disputa muito mais, de alguma maneira, da doutrina, né, promovendo esse constrangimento, do que uma garantia efetiva de que isso vá, de fato, acontecer. Então, não me parece que,
colocarmos uma pessoa comprometida, ou colocarmos mesmo uma pessoa, né, vinda de movimentos sociais ou vinda de alguns setores da sociedade, né, ou mesmo com pautas de gênero, etc., a gente vai ter uma garantia efetiva de que isso vai continuar, né, ao longo da história, em que essa pessoa permanecer num cargo que poderá durar, como nós temos visto, mais de 30 anos, né, já que nós não temos mandato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Me parece que seria uma hipótese a ser pensada. Bozan, como você é alguém, e toda a nossa audiência está vendo, de sólidos conhecimentos, direto, ferindo e inteligente, eu vou lhe fazer uma outra provocação. Será que, em vez de ser pautado pelo projeto constitucional, parte dos ministros, mesmo com essa perspectiva mais avançada, eu não diria nem socialista, mas é uma perspectiva do Estado cumprindo sua função, como Biden fez isso, nós hoje estamos estudando Bidenomics, não é nada, é os Estados Unidos, não estou falando nada de uma assombração. Será que alguns ministros não são pautados pela imprensa? E se for pautado pela imprensa, não seria uma falta de perspectiva ontológica dessa Constituição, que tem um projeto claro de emancipação social, cultural, econômica? Ou seja, não seria uma falta dos próprios setores do mundo jurídico, dos operadores jurídicos, de formar um bloco hegemônico para sustentar isso? Para se opor a essas verdades, essas pitonisas de pessoas que não têm condição nenhuma e acham que o Deus mercado, a lex mercatória, pode resolver tudo, Bozan? Por isso que eu disse, é uma disputa, ou seja, o próprio sentido da Constituição ele está em disputa permanente. Né? No meu ponto de vista, você pode até ter aquilo que, né, eu digo que é um constrangimento epistemológico, hermenêutico do sentido do texto constitucional, mas há também um constrangimento no sentido da disputa política em torno do projeto constitucional. E isso é permanente, não é algo dado, não é algo acabado, não é algo terminado, né, com a edição de um texto normativo qualquer e, sobretudo, com um texto normativo constitucional. Então, acho que, de fato, aqui envolve uma série de outras questões, né, Valber? Mas, de fato, aqui a gente pode perceber que há a experiência brasileira, pelo menos, tem mostrado, né, uma série de, vamos dizer assim, de circunstâncias que poderiam ou que deveriam ser revisitadas. Eu não digo nem revistas, mas revisitadas. Né? Nós vimos agora há poucos dias, quando o presidente da República, né, fez uma fala dizendo, expondo uma ideia em torno, né, da publicidade dos votos ou das manifestações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso gerou uma comoção, né, jornalística, inclusive, dizendo que seria um retrocesso, que isso, né, impactaria negativamente, etc, etc, etc. Eu tenho minhas dúvidas. A gente sabe muito bem, você melhor do que eu, como um grande constitucionalista que sabe muito bem que as grandes cortes constitucionais do mundo não têm essa visibilidade, né, sobretudo uma visibilidade midiática que tem a nossa, tá? Que leva muitas vezes a determinadas situações até mesmo constrangedoras, né? Porque se não houvesse talvez tanta visibilidade midiática, né, grande parte da população sequer conheceria ou identificaria eventualmente um ministro circulando pela rua, né? Como em determinadas situações acaba acontecendo e levando a problemas mais graves, tá? Mas eu acho que esse é um aspecto que nós poderíamos colocar na pauta, ou seja, qual é o significado, vamos dizer assim, dessa vitrine, né, na qual se pôs o Supremo Tribunal Federal, né, para o bem e para o mal. Bem, para o bem e para o mal. Então, acho que esse é um aspecto importante. Isso leva à tua pergunta, ou seja, vamos dizer, a tentativa de constrangimento, não aquele constrangimento hermenêutico, epistemológico, da doutrina, em torno da atuação da Suprema Corte, mas um constrangimento, vamos dizer assim, do público ou da própria imprensa ou de outros setores, né, que acabam, às vezes com maior força do que a própria doutrina, acabam tentando, né, criar, né, construir, vamos dizer assim, uma versão de fato para determinadas situações, como nós temos visto, sobretudo quando nós temos casos enigmáticos, né? Inclusive como nós vimos, tanto foi com o caso da Lava Jato, há pouco tempo atrás, como é agora com o caso das
dos inquéritos, das fake news, né, como o caso mais grave ainda, né, do 8 de janeiro. Bolzan, eu vou ainda dentro desse mesmo esquadro. Você tem várias obras, tem uma coleção, ao qual eu também escrevi, você, como sempre, muito generoso. Um dos seus grandes livros, os que eu mais gosto, é A Subjetividade do Tempo. Fazendo, obviamente, dizendo que o tempo é subjetivo, tirando da perspectiva kantiana de uma subjetividade a priori. Os ministros do Supremo não acham que o tempo é tão subjetivo a ponto deles modificarem o posicionamento num pequeno espaço de tempo, sem uma romtuda fundamentação? Será que a fundamentação das cortes constitucionais, principalmente do nosso Supremo, não estaria deixando a desejar, professor Luiz Bolzan de Moraes? Aí eu acho que sim. Esse é um dos aspectos que leva àquilo que nós estávamos falando antes, ou seja, ao próprio constrangimento da atuação dos tribunais constitucionais, ou seja, a demonstração de que aquilo que está sendo decidido está dentro das quatro linhas, né? Vamos dizer assim, embora o termo tenha se tornado popular, né, em circunstâncias menos dignas, né, mas eu acho que a moldura constitucional, para usar uma outra terminologia, essa moldura constitucional precisa vir demonstrada nas próprias decisões. O que, de alguma maneira, pode dialogar com o que nós falamos antes, ou seja, essa necessidade de, ao invés de você fundamentar a decisão na Constituição, né, na norma constitucional, mas buscar uma certa empatia pública, muitas vezes leva, eventualmente, a um desvio e a um constrangimento da própria atuação, não pela pauta do texto constitucional, mas pela pauta própria, né, dessa sociabilidade midiática que os tribunais, não só o Supremo, mas que os tribunais, que o sistema de justiça como um todo acaba sofrendo. Né? Então, acho que isso é uma questão que é importante e é relevante a gente reconsiderar. Né? Talvez, assim, conjugando os dois fatores, né? Ou seja, um fator que seria um fator de atuação e um outro fator de exposição, vamos dizer assim, dos próprios membros, né, do sistema de justiça. Veja, eu participei agora, tive a oportunidade de coordenar uma missão de observação eleitoral para o TSE nas eleições do ano passado, né, e particularmente sobre impacto da desinformação no processo eleitoral de 2022. E ali a gente também via como essa é uma pauta que estava não só nos textos normativos, uma pauta midiática. Então, ou seja, o sistema de justiça eleitoral, para dar um exemplo, né, estava constrangido não só pela normatividade, mas também, né, por uma pauta midiática que muitas vezes, né, não coadunava com a pauta normativa. Essa vai ser uma das temáticas, principalmente num grande livro seu, mais um grande livro, A Democracia Desinformada, Eleições e Fake News. Mas antes de entrar nela, para nossa audiência, Bolzan, as novas tecnologias, o que é que impacta? Eu gostaria que você explicasse à nossa audiência o que é que impacta essas novas tecnologias no universo jurídico, no direito, na forma de Estado constitucional. As novas tecnologias abrem uma nova crise, Bolzan, no Estado constitucional do direito? Abre. Objetivamente falando, abre. Abre em dois aspectos, eu poderia dizer, Valber. No primeiro aspecto, a gente pode dizer que, como eu disse antes, ou seja, a ideia do Estado constitucional, a ideia do Estado de Direito é uma ideia dinâmica, ou seja, o Estado de Direito não é um conceito estático, ele vem se transformando ao longo do tempo. Ou seja, tanto é que nós saímos das liberdades para as sociabilidades, para as fraternidades, e hoje, né, para a questão ambiental, e hoje nós entramos na questão digital. Tanto é que nós vemos ingressar no âmbito do Estado de Direito novos direitos humanos e novos direitos fundamentais nos textos constitucionais ligados a essa temática. Então, veja bem, já aí ela impacta, ou seja, ampliando, né, o campo de atuação do Estado de Direito. Por outro lado, e também aí numa expectativa muito forte, muitas vezes, né, no sentido de que, vamos dizer assim, as novas tecnologias viriam para
assim, contribuir para um avanço no próprio Estado de Direito. E a gente pode até perceber isso, por exemplo, se nós pensarmos em direito à saúde, né? Novas tecnologias podem melhorar as condições de enfrentamento de doenças, pode melhorar as condições de prevenção de doenças, etc. Ou seja, há um aspecto positivo nesse campo. Mas há também outro lado, ou seja, as novas tecnologias vêm, né, para constranger o próprio Estado de Direito. Primeiro aspecto, por exemplo, quando nós vimos, né, voltar à tona um debate que parecia para muitos ultrapassado, que é o debate sobre pluralismo jurídico. Né? Quando nós percebemos que, assim, as ordens jurídicas, elas não são mais aquelas velhas ordens jurídicas da modernidade, pensadas a partir do Estado, mas são ordens jurídicas compostas por todo um universo de regras jurídicas e normas, outras que não jurídicas, que muitas vezes estas outras têm maior efetividade, inclusive, que as próprias normas jurídicas. Por exemplo, é aquilo que o professor Benoit Friedman, da Universidade Livre de Bruxelas, chama de objetos normativos não identificados. Está num livro, aproveitando a oportunidade, está num livro da coleção de Estado e Constituição, o fim do Estado de Direito governar por estándares e indicadores. Ou seja, nós vimos aí também, ou seja, e nós temos esse debate sobre a regulação das novas tecnologias. É quando nós vemos que as novas tecnologias são reguladas por normas técnicas, são reguladas por mecanismos de autorregulação, etc., 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 que fogem, muitas vezes, à gestão própria do Estado de Direito. Então, veja, aí nós já temos um aspecto. No outro aspecto, vamos pensar em termos de direitos políticos. Né? Nós vimos, eu falava antes, ou seja, desde o caso Cambridge Analytica, houve um turning point nessa visão, na visão otimista, onde a tecnologia viria para qualificar e quantificar a própria democracia liberal, e nós observamos um revés nesse processo quando, né, os mecanismos tecnológicos serviram para, assim, domesticar, né, para constranger, para delimitar o processo democrático, né? Seja pelo perfilamento de eleitores, seja pelo uso, né, da desinformação, uma série de outros mecanismos que as novas tecnologias, sobretudo agora, cada vez mais fortemente, com os mecanismos da inteligência artificial e de aprendizagem de máquina, etc., né, de linguagem, nós vemos que estão, de alguma forma, né, promovendo uma viragem, já não mais aquela viragem linguística, né, mas uma viragem matemática. Tá? E, com isso, a própria ideia do direito como um espaço da linguagem simbólica, né, da política como um espaço da linguagem simbólica, acaba sendo impactado por uma linguagem técnico-formal, uma linguagem matemática, uma linguagem estatística peculiar às novas tecnologias. Você falou de pluralismo. Interessante que na entrevista anterior o professor João Maurício Deodato falou também. Mas a infoesfera não abriu aos humanos as comportas do pluralismo, tornando esse pluralismo exacerbado. Esse pluralismo da infoesfera não serviu para esgaçar mais a sociedade, principalmente a brasileira, onde se colocou mais, como é que eu posso dizer, mais fraturas que dantes não existiam. Esse é um bom debate. De um lado, essas fraturas que antes... Eu não sei se essas fraturas antes não existiam, ou existiam apenas com uma exponencialidade menor, ou seja, a mídia analógica, ela não, de alguma maneira, talvez não explicitasse tão gravemente isso, por um lado. Tá? Isso não quer dizer também que, no âmbito das mídias digitais, isso não tenha sido, de alguma maneira, assim, instigado e instrumentalizado pelos próprios sistemas da inteligência artificial. Vamos lembrar que isso, não sou eu que estou dizendo, tem vários autores que trabalham nessa área das novas tecnologias que apontam para isso, eu não vou ficar citando nomes aqui também, tá? Mas é uma extensa bibliografia já sobre esse campo, onde a questão, por exemplo, do chamado modelo de negócios do Vale do Silício, né, o MNVS, né, ele, de alguma forma, está por trás, por exemplo, da exponencialização não só do discurso de ódio, como também de atitudes, de práticas racistas, xenofóbicas, etc. Há um trabalho que demonstra isso, por exemplo, no caso de Myanmar,
onde fica evidenciado, por exemplo, como vamos dizer assim, o espraiamento, né, do Facebook na sociedade de Myanmar levou e contribuiu com, né, a divulgação de desinformação, de fake news, de discurso de ódio, levou e contribuiu para, por exemplo, o massacre, né, de minorias étnicas que estavam presentes naquela sociedade por longo tempo. Né? E a tecnologia, embora tivesse condições para neutralizar isso, não fez. Ou seja, os mecanismos autorregulatórios não funcionaram. Por que isso? Um dos fatores, modelo de negócio do Vale do Silício. O que vende mais? Né? Como diria um amigo nosso, né? O que vende mais? Né? É o discurso emotivo, é o discurso de ódio. E, portanto, se o discurso de ódio vende mais, por que esse discurso de ódio seria moderado nesse ambiente? Então, veja, mesmo que já existisse discurso que tivesse, vamos dizer assim, de certo modo, neutralizado, paralisado ou circunstancializado, limitado numa sociedade analógica, na sociedade digital, com o modelo de negócio do Vale do Silício, isso ganha um reforço cada vez maior, e a gente tem observado isso, ou seja, por que nós não conseguimos, e aí volta o problema anterior, ou seja, da capacidade do Estado de Direito de se projetar sobre esse ambiente, porque nós não conseguimos neutralizar, gerir, pelo menos, regulatoriamente, né, por meio de uma regulação estatal que voltou à pauta, né, de uns tempos para cá. Vejam, aquele discurso da autorregulação acabou cedendo espaço agora para um novo discurso de heterorregulação, exatamente por conta dessa fragmentação produzida pelas novas tecnologias, sobretudo pelas chamadas novas tecnologias de informação e comunicação. Bolzan, infelizmente nosso tempo está acabando. Vamos para a última pergunta. Você acha que a democracia está em perigo em relação a fake news? Que é a temática do seu livro, Democracia, Eleições e Fake News. Você acha realmente que a democracia e o fake news são algo antagônicos? Eu não diria antagônicos, né? Ou seja, de fato, me parece que há um impacto, né, muito forte e negativo desse ambiente de desinformação, no sentido genérico do termo, no campo da democracia política, sobretudo, há um impacto. O que nós vemos, de alguma maneira, é uma tentativa de recuperação desse espaço. Como eu disse antes, ou seja, cada vez mais a gente observa que é uma certa incapacidade, com uma série de fatores, né, que eu, em todas as minhas falas sobre crise, né, venho tentando demonstrar, ou seja, os impactos que essa transição promove, fragilizando o projeto da modernidade dos estados soberanos, da capacidade impositiva de produção de uma heterorregulação com base democrática, veja bem, uma heterorregulação que não é a vontade do soberano, aquele velho soberano lá, né, das monarquias absolutistas, mas é a vontade do soberano democrático, eleito democraticamente. Né? E aí, veja bem, de novo corremos, mas essa eleição democrática, ela ocorreu, ela se produziu observando o processo democrático efetivamente. Esse, de novo, é um problema. Ou seja, como nós vamos fazer com que a própria democracia liberal, esse modelo de democracia representativa, ela vamos dizer, ocorra, né, de uma maneira adequada, ou seja, velha discussão do Bobbio, né, do futuro da democracia, né, ou seja, as promessas não cumpridas, os obstáculos ao jogo democrático, ou seja, esse novo obstáculo é como nós vamos gerenciá-lo, como nós vamos administrá-lo para que ele não promova, de alguma maneira, uma fragilização do projeto democrático. Esse me parece uma questão importante. E por isso mesmo nós vivemos na crise. E a crise não é negativa apenas. Há um âmbito negativo na crise, mas há um âmbito positivo na crise. Como diz o professor Giacomo Marramal, se nada é possível, tudo é possível. Rosan, o Caleidoscópio Jurídico, o ICL, fica muito satisfeito com essa. Não foi nenhuma conversa, foi um show de inteligência, sagacidade, de compromisso com a cidadania. Nós só podemos agradecer a você e dizer que você não está convidado, você está intimado para os nossos próximos programas. Será uma honra sempre enaltecer a cultura jurídica, um país onde nós temos tão poucos incentivos, né? Tão poucas sinalizações para expandir, para avultar
nossa cultura. Então, as palavras finais são suas, amigo. Caro Valber, para mim é uma honra estar com você sabe disso, né? Nós conhecemos há tantos anos, né? Participamos de tantas atividades acadêmicas, advocatícias e na advocacia pública, inclusive, juntos, né? Então, estou sempre à disposição. É um prazer também poder expor um pouco daquilo que a gente pensa e colocar em discussão, mais do que qualquer outra coisa, seja colocar na pauta de discussão, porque me parece que nós vivemos um tempo difícil, um tempo complicado, mas um tempo que exige de nós, no nosso campo, em especial, no campo do direito, exige de nós uma tomada de posição para que a gente possa, de alguma maneira, vamos dizer assim, resgatar, né, coisas do projeto da modernidade que ainda não foram realizadas, né, e tentar construir uma sociedade para o futuro em melhores condições, inclusive aproveitando aquilo que, eventualmente, de bom possam trazer as novas tecnologias. Verdade, Bolzan. Isso prova que o microsistema jurídico ele tem muita relevância, ao contrário do que parcelas da esquerda pensa, e o que a direita já aprendeu muito cedo, o universo jurídico é bastante relevante, não só para a guerra de posição, mas também para a tomada e a manutenção de conquistas, que sem o direito essas conquistas não seriam viáveis ou não seriam estabelecidas, haveria retrocessos imensos. E nós mostramos isso ao longo de várias lutas durante esses 35 anos da Constituição. Então, agradecemos a todos e a todas, é um extremado prazer contar aqui com muita honra nossa do ICL, contar com a palestra, com a entrevista do quilate do professor José Luiz Bolzan de Moraes. Meu obrigado a todos e a todas.